8 de Romanos, verso 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Essa é a maturidade da visão de quem conhece o Senhor. Quem conhece o Senhor, ele não avalia a circunstância no momento. Ele sabe fazer avaliações no presente e no futuro. Porque a nossa vida é isso. Ela tem desdobramentos, e na marcha da vida nós encontramos momentos difíceis demais, momentos alegres, e momentos de uma certa indiferença também. Essa é a nossa história. As pessoas, quando não têm uma base firme, não têm uma estrutura espiritual, elas se abalam muito quando os dias ficam difíceis. Chega mesmo pessoa a desistir de viver.
elas tiram a vida porque elas não encontram mais razão para viver. Aí há pessoas que passam adversidades tremendas e continuam firmes na esperança de Deus. Um exemplo notório e clássico é Jó, que foi ao fundo do poço das angústias, sempre falando de Deus, sempre respeitando a Deus. Porque, irmãos, o que Paulo falava, eu tenho para mim, por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu avalio isso, dizia ele. Minha vida não está fácil. Não sabe, ele ficou... Tem quatro cartas de Paulo que foram escritas na prisão, no cárcere, preso. E as cartas dele, preso, falam com tanta magnitude da graça de Deus que não dá para acreditar que um homem preso escreve uma carta dessa. É avaliar. Hoje o Senhor nos convida a fazer uma avaliação olhando para frente e não para baixo. Se você olhar o dia de hoje, você faz uma avaliação. Mas se você ampliar seu olhar, você pode mudar a avaliação da sua própria história, das nossas dificuldades. Não há mal que dure para sempre. O Senhor disse que o cetro da iniquidade não dura sobre a sorte do justo, para ele não lançar a mão da iniquidade. É isso que Paulo falava. Eu acho que ele fala aqui, ó, as aflições. É como alguém que queima. Hoje eu queimei a mão. Dói, incomoda, dói muito. E a aflição, ela incomoda como uma queimadura. Mas ele olhava e falava, atualmente eu estou em muita aflição. Mas, quando eu olho para frente, eu vejo a glória que me espera. Essa aflição aqui, para mim, não é muita coisa, não. Vocês percebem como é que a gente pode mudar a compreensão dos nossos problemas quando a gente olha mais para frente? Hoje o Senhor nos convida a olhar um pouco mais para frente. A queimadura está doendo? Olha mais para frente. Não são para comparar com a glória que vai ser revelada em nós. Você sabe que ele falava isso com muita propriedade, porque muitos poucos, não é, tiveram essa oportunidade. Ele foi até o terceiro céu, o paraíso. Então ele sabia o que ele falava. E ele nem conheceu a glória plena, mas ele conheceu uma coisa boa. Isso aqui para mim está doendo muito, mas eu quando olho lá em cima, tá bom, tá tudo certo, vamos passar essa aflição que já ela passa e o Senhor me cura deste mal. Porque ele explicava, irmãos, acerca dessa ardente expectação da criatura, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Os irmãos percebem que o ser humano não é competente para resolver seus problemas? Vocês podem ver isso. Quando eles descobrem uma doença, conseguem resolver o problema da doença, aparece outra. Mas mesmo que nós não tivéssemos nenhuma doença no globo terrestre, que a Terra fosse isenta de doenças, nós continuamos com um problema muito sério. É que o homem está doente por dentro. Mesmo que fisicamente ele fosse saudável, a doença do caráter, da personalidade, as pessoas não têm mais empatia, não têm mais amor com o próximo, as famílias desintegrando. Sabe como que é a coisa? Olha, um bom amigo, a palavra de Deus fala, em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. É assim. Quando a gente vive muito bem com uma pessoa, a gente passa um processo muito difícil, ela vem e põe um ombro debaixo de nossos braços. Aquela pessoa se torna tão preciosa para nós, pelo menos para quem tem gratidão no coração, não é verdade? Esse foi o amigo no tempo da minha maior dificuldade. Aí nasce o irmão. A amizade é isso, é uma relação recíproca de sentimentos bons. Agora Jesus falou assim, eu não vos chamarei mais meus servos, vos chamarei amigos. Agora, irmãos, o que nós podemos dar em troca para Jesus? Em que Jesus pode se beneficiar de nossa amizade? Nós somos os únicos beneficiados, Ele não tem como se beneficiar de nós.
perdoa falar, mas nós somos muito miseráveis para poder trazer alguma coisa excelente para Ele. É uma amizade que nasceu dEle, é fortalecida por Ele e sobrevive por Ele. O nosso esforço é mínimo, o que Ele quer de nós é mínimo. Paulo fala assim, eu estou sofrendo, mas também não vou dar importância para o sofrimento, porque eu consigo enxergar lá na frente o meu encontro com o Senhor, e para mim basta essa esperança. Se você tiver essa visão, o sofrimento abaixa, só pela compreensão do futuro. É isso que ele falava. E não é só o ser humano, a própria terra está doente. Houve uma fragmentação na terra, terremotos. Eles falam da Pangeia, né? Que era um continente só, ele se separou. E é verdade, porque a própria estrutura do globo mostra isso para a gente, nos continentes. Tudo isso aqui foi resultado do pecado. Tem terremotos, vulcão. E eu vi um dia desse aí um tornado, uma coisa perigosa de se ver, assusta, um maremoto. A natureza, a terra, ela geme. Aqui não tem nada saudável. Aqui nós estamos aqui dentro de um ambiente contaminado, governado pelo nosso inimigo, e ele tem pouco tempo para agir, e Deus tem calma para trabalhar, mas nunca se atrasa. Hoje tem uma mensagem de paz para vocês. Não te pasmes nem te assuste, porque o Senhor está no comando da sua vida. Você acha que o inimigo é muito rápido? Ninguém é rápido perto do olhar do Senhor. Ele conhece você por dentro. As pessoas podem te avaliar, mas avaliam, não são capazes de compreender. A alma do homem, do ser humano, é a lâmpada de Deus. Ele vasculha lá o interior do ser de cada um. Ele sabe exatamente o que você é. E te ama apesar disso. Ele me ama apesar disso. É maravilhoso. Paulo tinha essa colocação maravilhosa. E falava da libertação da criatura, porque a criação geme. E não ela só, mas nós mesmos, que temos a primícia do Espírito. Sabe o que é primícia? São os primeiros que foram. Porque o Espírito Santo, irmãos, muito pouco era conhecido. Pouquíssimas pessoas recebiam o Espírito Santo, quase ninguém. Os profetas, de tempo em tempo, o Espírito de Deus os tomava, mas a esmagadora maioria, ninguém tinha o Espírito Santo, não. Isso aqui foi a dispensação. A primícia começou ali, com os apóstolos, chegou até os nossos dias. Cada um de vocês que está aqui, que tem a fé em Jesus, onde você estiver, o Espírito de Deus mora dentro de você. Isso quer dizer que quando a coisa está gravada, o Espírito de Deus clama dentro de você. E olha que coisa maravilhosa, enquanto o Espírito clama dentro de você, lá no céu, Cristo intercede favorável a você. O Espírito Santo te impulsiona a fazer coisa boa, e Jesus Cristo lá no céu, Ele toma deliberações favoráveis a você. Não tem jeito de dar errado, tem? É só se você largar a mão do Senhor. Se você não sair das fileiras santas, vai dar certo. Por mais difícil que esteja, vai terminar bem, o Senhor nos ajudará. É precisamente isso que Paulo, ele falava, em esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Se Deus tivesse mostrado para você a vitória, o dia, como que vai ser? Acabava o sofrimento. Mas nós não sabemos como vai ser a vitória, nem que dia, nem que ocasião que eu poderia encontrar essa resposta. Às vezes Deus nem nos responde. Tem hora que Deus está calado, você pergunta e pergunta, Deus não fala nada. Você chora, Deus não te responde. Fala, Deus não me escuta mais. Deus escuta, Ele experimenta a sua persistência. Até que ponto você é capaz de bater na porta sem que a porta se abra? Até que ponto você é capaz de persistir quando parece que Deus ficou surdo? É impossível que Ele não escute alguém. Mas Ele leva um tempo, cada obra tem um tempo para Deus operar. Não por causa dele, por causa de nós. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Está vendo? O Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque Ele nos impulsiona. Impulsiona. Por que você veio aqui hoje? Sabe por que você está assistindo esse culto? Presente ou virtualmente?
É porque o Espírito Santo te impulsionou. Dentro de você tem uma força magnífica. É Deus dentro de você te impulsionando. E vai te impulsionar cada vez mais. Até que chegar o dia que você com Deus forme uma aliança que não se possa mais dividir. Essa é a proposição do Senhor conosco. Nos tornarmos um com Ele. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. É claro que todas as coisas que ele fala aqui, naquele que é fiel, naquela que é fiel. Quem pratica o pecado, quem está no mundo caído, as coisas não contribuem para o bem dele, contribuem para o mal. Mas o sofrimento seu contribui para o bem seu. Todo o processo que você passar dentro da graça do Filho de Deus, contribuirá para o seu bem. Aconteceu conosco uma coisa, eu estava pensando um dia desse. Já pensou se Deus tivesse feito assim? Ele pode, porque Ele é Deus. Ninguém pode falar que Ele tem restrição para fazer qualquer coisa. Imagine, Ele criou a terra. Foi Ele que criou. Salmos está escrito assim, ó. O universo, ele dá glórias a Deus. E o firmamento, ele glorifica a obra de suas mãos. Se vê tudo aí. Agora, se tivesse feito a terra para nós morar dentro dela, Ele não poderia fazer isso se Ele quisesse? Nós íamos morar dentro da terra. Nós não ia ver mais nada do lado de fora. E a coisa aqui é tão vasta, tão grande, que aqui em Romanos mesmo fala, o homem olhando para o espaço, ele tem a obrigação de perguntar quem fez tudo isso aí. E se ele começar a vir investigar, ele vai acabar me achando. Então a criação exterior de Deus é tão grande, que nos leva a imaginar a grandeza do Criador, se Ele fez isso para desmanchar. Agora, Ele nos pôs do lado de fora. Agora, com o nosso espírito, Ele fez ao contrário. Ele pôs o espírito nosso por lado de dentro da terra. Nós moramos do lado de fora da terra, mas você de verdade mora por lado de dentro da terra. Tu és pó, e ao pó você vai retornar. Seu espírito está preso dentro do corpo de pó. Como que eu vou enxergar se eu estou dentro do corpo de pó? Como que eu vou enxergar a eternidade se eu estou dentro de um corpo finito, carnal? Só tem uma maneira: eu permitir que o Espírito Santo abra espaço dentro de mim, para que eu consiga enxergar igual Paulo. As aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Eu sei que tem uma glória por aí. Ele escreveu, eis que é vindo... Olha, vocês já leram sobre isso aqui? Ele fala com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Está vindo o Senhor, com seus milhares de anjos. Tudo vai chegar no ponto que Ele quer. Paulo já vislumbrava isso, e nós vislumbramos também. Mesmo que eu não veja como homem vivo, eu verei como homem ausente do corpo, porque todos que são fiéis verão. Quando o Senhor vier, ou nós estamos vivos aqui, ou nós estamos com Ele no paraíso, onde quer que nós estejamos, nós seremos arrebatados aos ares. Ali vai ser o dia da glorificação que ele fala aqui, ó. A estes glorificou. Paulo fala profeticamente aqui, ó. A estes glorificou. Ele vai glorificar cada um de nós. E a glorificação não é glorificação humana, é glorificação divina. Estarmos revestidos de um corpo glorioso e imortal e vivenciarmos experiência com Ele dentro dos espaços superiores. Nós não conseguimos enxergar lá fora. Nós enxergamos aqui, mas isso aqui também está dentro do mundo físico. Agora, para enxergar o mundo espiritual, só tem uma maneira: só se o Espírito Santo ministrar em nós essa magnífica revelação. O Espírito Santo pode, à medida que você vai abrindo espaço para Ele, Ele vai ampliando dentro de você a sua compreensão. Você para de se perturbar com coisas pequenas e passa a se preocupar com coisas maiores. Vamos ver aqui, irmão, coisas que são insanas, insensatas, aos olhos de um homem naquele momento, naquela ocasião. Os homens presos no calabouço, amarrados, sentenciados de morte, cantando hino. É insensato. Mas eles não estavam olhando o tempo presente mais. Eles olhavam para frente. Olhavam para frente. E isso que nós temos que fazer, irmãos. Olhar à frente.
E para de olhar para trás também, sabe por quê? Que o seu passado já passou. Já passou. Seus erros já ficaram lá atrás. Agora nós olhamos, ide avante, rumo à perfeição, é onde nós vamos. Você nunca vi Deus chegar perto de uma pessoa e começar a cobrar a história dela passada. Olha, eu lembro do que você fez, você vai ver comigo ainda. Irmão, perdão é perdão. Sigamos avante. Não nos detenhamos nos primeiros rudimentos. Sigamos avante, rumo à perfeição. Para que se abra em nós a compreensão. Para que nós possamos ter essa visão clara, nítida da eternidade. Para que isso em nós cale tão fundo que não resta mais dúvida em nós. Para que a nossa segurança da eternidade seja a bússola que nos move. Senão qualquer vento nos assusta. Qualquer tremor nos abala. Qualquer um que quer nos ameaçar, nós ficamos com medo. Homem de Deus, mulher de Deus não tem que ter medo de nada. Tem que seguir junto com Cristo. Nós não somos valentões. Valentão é quem está no mundo. Mas também nós não somos covardes, não. A palavra de Deus fala, minha alma não tem prazer naquele que recua. Não recua do que Deus te colocou para fazer. Segue conforme Cristo te orientou. Não recua. Não recua. Cristo não te colocou para recuar. Segue avante, rumo à perfeição. E não abaixa a tua espada também não. Glórias a Deus. Por que diremos, pois, essas coisas? A pergunta de Paulo. Por que nós vamos dizer essas coisas? Ele sabe o que ele estava dizendo? Eu estou encontrando obstáculo toda hora. São judeus, são os irmãos falsos, são os judaizantes. Até com ladrão nas minhas travessias eu preocupo. É naufrágio, é só problema. Mas o que eu vou dizer sobre essas coisas? Eu tenho uma coisa a dizer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que eu tenho a dizer. E você, o que você tem a dizer? Hein? O que você tem de ver dos seus obstáculos? São maiores do que o Senhor teu Deus? Ora, diga o que disse Paulo. Ora, se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus estiver do nosso lado, ninguém nos vence. Se Ele nos abandonar, nós podemos ter o maior exército do planeta que nós seremos derrotados. Aliás, para nos derrotar não precisa de exército. Basta um pequeno vírus, uma bactéria invisível. O príncipe, a atriz, o cientista, ele se curva diante de uma bactéria e não se levanta mais. Se curva diante de um coágulo no cérebro e não sabe mais articular palavras. Mas aquele que é de Deus, ele dentro de uma fornalha 7 vezes aquecida, e dá glória a Deus, sai de lá sem chamuscar a roupa. Porque a proteção do Altíssimo é eficaz, irmão. Ninguém foge dele. Ele falou com o profeta um dia, aonde você vai esconder dos meus olhos? Se você se meter lá no meio das estrelas, eu te pego lá. Se você for para o fundo do mar, eu te acho lá. Perdoa falar, mas até os espíritos caídos no fundo dos infernos, lá nos abismos, o olho de Deus vasculha um por um, sabe o nome deles, tudo que eles estão planejando. Nada escapa do olhar dele. Andando com ele, tudo vai dar certo. O importante é nós não perdermos essa visão de Paulo, olhar para frente e não para o momento. Nós temos que ter esse olhar mais alto. Lá na frente, é o que Jó falou, eu recebi tanto benefício de Deus, tantos favores, foram muitos. Agora ele tomou tudo de volta. Mas foi ele que deu, ele pode tomar, ele tem autoridade para tomar. É muito alto, né, irmãos? É alto demais isso aqui. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha o que ele põe aqui, irmãos. Tribulação, angústia. Ele estava passando angústia. Perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Por que então alguém se separa? Por quê? Paulo fala acerca de alguns que haviam separado. Eles amaram o presente século. Me abandonaram. Eu fiquei sozinho. Quantos abandonaram? Mas sabe por quê? Porque eles quiseram.
Se você não quiser largar Cristo, tenha certeza, você não vai perder a sua jornada, não vai. Deus mexe em tudo que for necessário, mas Ele vai te ajudar. Nada pode impedir uma pessoa sincera que quer estar com Cristo de ser tomada da mão dele, porque se isso acontecer, você teria alguém mais forte do que ele. As pessoas caem, vão embora porque elas querem fazer isso. Elas são, como o senhor trouxe outro dia aqui, são as fragilidades, as brechas que vão se abrir e ela não fecha. Deixa uma brecha aqui, outra aqui. Chega um dia que as brechas são tantas que os muros caem. Mas se não tiver brecha, ainda que a gente erre, porque nós erramos mesmo, tropeçamos demais, mas toda vez que um justo tropeça, ele se levanta. Ele tropeça, quando ele está caído, ele fala assim: oh, eu não quero ficar caído, me ajuda. Eu falo, minha mão está aqui, me dá, vamos embora. Sempre será assim. Todas as vezes que você tropeçar e falar: Senhor, me dá a tua mão, aqui está a palavra, a minha mão sempre estará estendida, pronta para te levantar. Mas tem que querer, tem que desejar. Essa é a proposta. Olhe para frente. Você não foi chamada nem chamada para que frequentar a igreja, porque isso é o nosso dever, mas você foi chamado para viver a glória. A estes glorificou. Sabe pensou isso aí? Que coisa mais linda. Aos que dantes conheceu, porque Deus conhece tudo, muito antes de você nascer, Ele sabia a cor do seu cabelo, dos seus olhos, seu nome, quanto tempo você viver. Ou você acha que Ele tem alguma dúvida disso? Sabe de tudo. Tudo estava escrito lá, mas só que Ele não forjou você a reagir nem agir como Ele quer. Te deu o livre-arbítrio. É a coisa mais terrível que existe na criação inteligente, é o livre-arbítrio. Porque você pode se tornar um patife, você pode se tornar um santo, é sua escolha. Você pode se tornar uma mulher suja, ou uma mulher limpa, resplandecente como a luz do sol. Você escolhe. E se não fosse essa escolha, Deus teria feito aí em fantoches. Esse é o grande preço do livre-arbítrio, que já passou lá por cima essa escolha. E teve uma grande queda de anjo lá para cima, e Deus deixou eles caírem. E muitos estão indo embora, estão correndo para o mundo, e Deus não vai segurar. Só vai segurar se Ele falar: eu não quero ir, Senhor, minha força acabou. Aí a mão de Deus te pega. Aonde você estiver ouvindo essa palavra, se você estiver atraído para o mundo por fraqueza e não por vontade, a mão de Deus te pegará. E você não vai para o mundo. Glórias a Jesus. Você não vai para o mundo. Deus te pegará com a mão forte dele. A mão dele é essa palavra. Hoje onde você estiver, a mão dele te segura e te diz: você não vai para o mundo. Não vai. Eu sinto o Espírito de Deus. Alguém escuta essa palavra, guarda bem. O seu coração quer ficar do lado de Deus, você não vai para o mundo. Muitos vão, mas você não vai. É assim. A pessoa fala: eu não quero. O senhor fala: bom, eu queria que você ficasse do meu lado, mas eu não quero amor forçado, eu não quero amor forjado. O meu amor por vocês, diz ele, pode alguém ter maior amor do que esse? Dar a vida pelos seus amigos? Tem algum amor maior do que esse? Tem jeito de alguém calibrar um amor desse? E ainda Paulo fala: se a gente fosse bom, justo, até pode ser que por causa de um homem justo, outro homem justo possa dar a sua vida. Mas perdoa essa palavra, mas para um bando de caídos é o que nós éramos. A humanidade é isso. Perdoa, é pesado, mas é verdade. Nenhum ser humano nasce justo, irmãos. Nasce inocente, mas justo não. Agora, Ele te amou primeiro e não achou nada magnífico em você. O que está magnífico está nele. Agora, como Ele tem muita coisa magnífica e você está aceitando Ele, o que está magnífico nele vai passando para você. E daqui a pouco você vai conseguir enxergar o mundo que está fechado aos olhos da sua natureza humana pelo olhar do Espírito Santo que te foi dado. Com o passar do tempo você vai conseguir enxergar lá na frente a coisa que você não consegue enxergar hoje. Quantas vezes você já atravessou estradas estreitas, lugares escorregadios, muitos caíram por onde você passou e você não caiu. Sabe por quê? Seu coração tinha e tem sinceridade. O segredo do homem e da mulher de Deus é sinceridade com Deus.
Paulo já foi, mas antes dele ir, ele ainda deu uma despedida bonita. Combati o bom combate, guardei a fé e venci minha carreira. Venci, porque nós temos que vencer. Nós não conquistamos salvação, nós bem sabemos isso, mas temos que vencer mantendo a fé em Jesus e as obras que a fé promove e requer. Cada um de nós tem que ter obras de quem crê em Jesus. Olhando à noite você vê a extensão da criação. Um dia faz declaração, a outro dia, uma noite, mostra sabedoria para outra noite. Tudo isso sem linguagens de salmo. Tudo está aí. Nós podemos ver isso com nossos olhos. Mas e acima das estrelas? Acima da última estrela, da última galáxia, acima desse plano físico, lá não tem nenhum equipamento que pode equipar seus olhos para enxergar. Mas aqui, tem, um telescópio espiritual para você enxergar lá para frente, dentro das moradas eternas. Eis que eu vi como uma noiva adereçada para o seu noivo, a nova Jerusalém. E é para lá que nós vamos, e é lá que nós devemos olhar. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em oração.